aleluia. Se você anseia por essa presença, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Você conseguiu sentir a presença do Senhor aí? Esse local é liberado para você glorificar e adorar o nome do Senhor, tá bom? Se você tem fôlego de vida, adora ao Senhor, glorifica o nome dEle. A Ele toda honra e toda glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Quantos vieram adorar o nome do Senhor aqui hoje? Aleluia. Momento de maravilha, momento oportuno de nós estarmos aqui hoje, glorificando e adorando o nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. E eu estou com essa oportunidade de trazer a mensagem, e eu tenho algo que pode edificar a tua vida, transformar a tua vida através da palavra do Senhor. Você crê? Então pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Levíticos. Livro de Levíticos, capítulo 6. Livro de Levíticos, capítulo 6, verso 8 em diante. Quantos acharam? Diga amém. É muito amém. Pouco amém para muita boca, né, irmão? Vou esperar mais um pouco. Livro de Levíticos. Livro de Levíticos, capítulo 6, verso 8 em diante, que diz assim: Então o Senhor convocou Moisés e orientou, dizendo: Ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas, que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará gorduras das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e jamais deverá ser apagado. E jamais deverá ser apagado. E jamais deverá ser apagado o fogo do Senhor. Feche os seus olhos, curve a tua cabeça. Maravilhoso Deus e eterno Pai e Espírito Santo, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, esse momento, Pai, este culto. Fala ao nosso coração, Senhor, ministra ao nosso coração, para que possamos ser transformados, impactados, Senhor, através da Tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que no nome do Senhor Jesus, Pai, que nos quatro cantos, Senhor, desta igreja, Pai amado, o Senhor esteja presente, contemplando, Senhor, cada glória, cada aleluia que é liberada, e que possa chegar com um aroma suave às tuas narinas, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, no nome do Senhor, Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, Senhor, a Ti, no nome do Senhor Jesus, pois é assim que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Você pode glorificar o nome do Senhor por causa disso? Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto bem conhecido, o livro de Levíticos. Quem nunca ouviu falar dessa frase, nesse versículo? O fogo não pode se apagar. Essa ordem de Deus foi dada a um homem, Moisés, um homem que desde a sua infância teve uma infância difícil. A Bíblia vai dizer que Faraó, com medo dos hebreus tomar de conta do Egito, porque o crescimento dos hebreus era muito grande, Faraó, ele vai lançar uma opressão às parteiras, dizendo: olha, todo filho de mulher hebreia, sendo homem, matem,
e se for mulher, deixem viver. Por quê, Rodrigo? Porque na linhagem deles, quando um hebreu se casava com uma egípcia, dava linhagem a seguir a linhagem do hebreu, então o hebreu ficava muito forte. O hebreu ia prosperando, ia crescendo, e Faraó tinha medo dos hebreus ficar tão forte, e eles formaram um grupo em si e ir contra eles, contra a guerra, porque o povo hebreu era debaixo de uma opressão de Faraó. Então Faraó vai dar uma seguinte ordem: olha, vocês que são parteiras, quando a filha de hebreia nascer, deixa viver, mas se for um menino, matem. Então assim foi dada uma ordem dentro daquele Egito. Então uma certa mulher hebreia vai nascer um menino por nome de Moisés, e a Bíblia diz que quando as parteiras vê que é um menino, elas vão temer ao Senhor e vão deixar o menino viver. E aqui eu já aprendo a primeira coisa. Que coisa é essa, Rodrigo? Qual é a primeira lição? Que quando é projeto de Deus, decreto nenhum do homem permanece de pé. Quando é decreto do Senhor, projeto de homem nenhum permanece de pé. Faraó disse mata, mas o Senhor disse eu vou deixar viver. Então quando o Senhor ele deixa viver algo em nossas vidas, ninguém consegue atrapalhar, ninguém consegue impedir aqueles planos que o Senhor tem para a nossa vida. Então a Bíblia diz que esse menino agora, a mãe desse menino vai ter uma atitude. Que atitude é essa, Rodrigo? Ela tem uma ideia. Já que o decreto é matar o menino e elas deixaram o menino viver, eu não vou ter condições de criar um menino. Porque se eu criar um menino, certamente alguém daquele Egito vai ver e vai matar essa criança. Eu tenho uma ideia, que ideia é essa? Eu vou pegar um menino, colocar dentro do cesto e jogar no rio. O rio esse conhecido por Rio Nilo. A Bíblia diz que a mãe do menino, Joquebede, prepara a criança, coloca no rio e despede a criança. E a Bíblia diz que a filha de Faraó está se banhando pela manhã e avista o menino naquela cesta. A mulher, só em ouvir o choro do menino, fala: certamente esse menino é um menino dos hebreus. Pega o menino, e quando ela pega o menino, uma menina chega, da criada da mãe do menino, e diz: olha, eu conheço uma mulher que pode cuidar dessa criança. Então manda chamar a mulher. E essa menina vai chamar certamente a mãe do menino que colocou no rio Nilo, apesar de ser Joquebede. Olha a inteligência da menina. Eu sei quem pode criar, mas a filha de Faraó não sabe quem é. Mas a menina vai até a mãe do menino e diz: olha, eu tenho uma proposta para você, cuida do menino. Qual é a proposta? Tu vai cuidar do menino, ainda vai ganhar um salário por isso. A menina foi inteligentíssima de chamar a mãe do menino para cuidar do menino mesmo, ainda receber um salário por isso. Então essa menina vai ser criado, esse menino vai ser criado dentro do Egito. Esse menino vai ser criado com os deuses do Egito. Esse menino vai ser criado com os deuses pagões. E a Bíblia diz que vai chegar um certo momento que Moisés vai olhar para dentro do Egito e vai ver um egípcio e um hebreu brigando. E qual é a atitude de Moisés? Já que eu sou hebreu e eu tenho que proteger meu povo, eu vou matar um egípcio. A Bíblia diz que Moisés mata o egípcio em terra, em cova rasa. Sendo assim, Moisés ele vai andar novamente por dentro do Egito e vai ver dois egípcios brigando. Mas quando Moisés chega e lança uma pergunta: que pergunta é essa? Por que vocês brigam? E o egípcio vai olhar para Moisés e vai dizer: tu quer fazer conosco o que nem fez com nossos irmãos? Quer nos matar? Então abre na mente de Moisés que o povo está sabendo que ele fez isso. E Moisés tem uma atitude. Que atitude é essa? Eu vou fugir. E quando Moisés começa a fugir, Moisés vai para um lugar deserto, encontra a sua esposa, encontra Jetro, seu sogro. Vai trabalhar para Jetro durante 40 anos. Mas vai chegar um momento da sua vida que Deus vai se revelar para Moisés. E que momento é esse, Rodrigo? A Bíblia diz que quando Moisés está cuidando, apacentando de ovelhas, Deus se manifesta para ele em meio de uma sarça. E para quem não conhece, a sarça é uma planta espinhosa, é uma planta que só é encontrada em lugares desertos, em lugares áridos. E Deus está se revelando para Moisés dentro de um lugar deserto. E Deus está se manifestando para Moisés, dizendo sobre o chamado de Moisés. Preste atenção, a sarça é uma árvore, uma planta muito espinhosa, mas é nessa planta espinhosa que o fogo pega e não consome ela. Era Deus dizendo para Moisés: Moisés, o teu chamado é espinhoso, mas eu também estou no meio dele. O teu chamado, Moisés, é doloroso, mas eu estou no meio dele. Então Moisés, ele vai se aproximar da sarça. E Deus dá uma ordem: Moisés, quer se aproximar da sarça? Tira a sandália dos pés. Por quê? Porque dentro do Egito, eles tinham o costume de adorar os deuses calçados. Eles tinham o costume de ir até deuses calçados, e com Deus é diferente. Já que lá dentro tu vai calçado, aqui dentro tu tira. Vem e se aproxima perto de mim. E quando Moisés se aproxima, Deus vai dar uma ordem para Moisés, dizendo: Moisés, tem um povo clamando por mim. Que povo é esse? O povo está sendo escravo, sendo escravizado.
e eu tenho que te levantar para liberar esse povo. A Bíblia diz que Moisés ele recebe um chamado do Senhor de libertar o povo de Israel. E pense num povo difícil, irmão. Pense num povo complicado. Pense num povo que não está nem aí para o que Deus fala. Pense num povo que era vendo a providência de Deus e mesmo assim blasfemando, murmurando, não estava satisfeito com nada. Assim somos eu e você. Deus faz tanto por nós, Deus faz maravilhas, Deus faz milagres, e no momento que as coisas apertam para o nosso lado, a gente sabe reclamar, a gente sabe murmurar. Mas que eu quero, a palavra que eu quero liberar hoje em cima desse altar, dizendo que Ele não perdeu o controle de nada, Ele não perdeu o controle da situação, Ele tem o domínio de todas as coisas. E a Bíblia diz que agora Moisés ele tem uma missão. Que missão é essa? Libertar o povo de Israel. Essa é a missão dada por Moisés. A Bíblia diz que Moisés agora vai pegar o povo de Israel, vai caminhar por Egito. O povo começa a reclamar. Eu tenho que fazer essa quiz introdutória para você entender, a gente chegar no livro de Levíticos, para quando a gente está pulando aqui dentro, está pulando baseado na palavra. Então Moisés ele vai ter uma missão. Que missão é essa? Pega o povo de Israel, leva para o Egito, porque eu vou me manifestar quem eu sou para eles. E a Bíblia diz que Moisés agora tem que ir ao encontro de Faraó. E Moisés tem uma missão, dizendo: Senhor, nem influente eu sou, Senhor, eu sei falar. Eu sei falar. A Bíblia diz que Moisés sabia falar, Moisés tinha eloquência, Moisés só não tinha intimidade com Faraó. Aí Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu vou levar teu irmão contigo, Arão, vai com ele até lá, que eu vou se manifestar para quem eu sou. E quando Moisés olha para o Senhor, dizendo: Senhor, que quando eu chegar diante de Faraó, quem eu vou dizer quem tu és? Ele diz apenas que eu sou o que sou. Por que, Rodrigo? Porque Ele é aquilo tudo que você precisa. Se você tem sede, Ele é a água. Se você tem fome, Ele é o pão. Se você tem medo, Ele é a paz que traz para você. Se você está andando pelo vale da sombra da morte, você não pode temer mal nenhum, porque Ele está contigo. E a Bíblia diz que Ele é o nosso auxiliar bem presente no momento da angústia. É Ele. A Bíblia diz que Moisés ele libera uma palavra, as pragas vêm, consome todo o Egito, e Moisés consegue arrancar o povo de lá. O povo vai caminhando pelo deserto. O povo reclama porque só come pão, Deus manda carne para o povo. O povo reclama porque está no escuro, Deus se manifesta com uma coluna de fogo. O povo reclama porque o sol está quente, Deus se manifesta com uma nuvem. A Bíblia diz que vai ter um momento que Deus olha para Moisés e diz: Moisés, sobe no monte, que eu quero se revelar para contigo. A Bíblia diz que Moisés sobe até o monte para falar com o Senhor, e uma nuvem cobre Moisés. E aqui eu entendo, quando essa nuvem cobre Moisés, Deus começa a revelar o plano para Moisés, o que quer fazer. Deus começa a revelar o plano para Moisés, o que quer fazer com o povo. E uma coisa eu entendo: só consegue receber plano do céu para quem está envolvido com nuvem com ele. Só recebe plano do céu para quem não está apegado na terra, mas está envolvido em nuvem. Porque não tem como receber plano do céu se o meu coração está apegado aqui na terra. Mas se eu me decido assim envolver com a nuvem que vem do céu, Ele tem plano para mudar a minha história. Você crê? Ele tem. Então a Bíblia diz que Moisés é envolvido com uma nuvem. Mas vai ter um momento que Arão, por a opressão do povo do Egito, vai fazer bezerro de ouro. Arão, por receber a opressão do povo, o povo olha para Arão e diz: Arão, eu não sei o que aconteceu com Moisés. Como assim? Eu não sei o que aconteceu. Porque ele subiu, ele tirou a gente de lá, ele subiu, mas até agora não voltou. A gente precisa adorar. Faz um Deus para nós. Aí Arão tem uma atitude. Que atitude é essa? Vocês têm brinco? Tenho, então tira. Entrega tudo na minha mão, que eu vou lançar no fogo e vai sair um bezerro. Arão faz isso que o povo pediu. Olha a diferença do líder. Tem líder que é oprimido pela população e faz aquilo que eles querem. Mas tem líder que não. O povo pode ser opressor, pode ser oprimido, mas ele está debaixo da graça do Senhor Jesus. Então Arão ele vai fazer bezerro de ouro. E Moisés está no monte. Quando Moisés vai descer, juntamente com Josué, Josué olha para Moisés e diz: Moisés, está tendo briga no arraial. Aí Moisés olha: isso não é briga não. Esse barulho não é de briga não, e nem é de guerra. Quando Moisés chega, o povo está adorando bezerro de ouro. O povo está adorando bezerros e outros deuses. Moisés ele se ira, quebra as tábuas e manda o povo desfazer aquele bezerro de ouro. E vai chegar um momento da sua vida que Moisés vai seguir viagem juntamente com o povo. Se eu conseguir colocar um fundo musical para mim, eu agradeço. E vai confundir, e Moisés pega o povo, entra no deserto, juntamente com aquele povo idólatra, com o povo pagão. O povo estava acostumado a adorar deuses. Existia um Deus dentro do Egito, Deus conhecido como Apis, um Deus novilho, era um boi que era ficado de pé, e ele se prostrava diante desse boi para adorar. E aqui eu entro no versículo que a gente acabou de ler. Moisés ele recebe um mandamento do Senhor. Que mandamento é esse, Rodrigo?
Moisés, eu preciso que tu prepare para mim um templo. Eu preciso que tu prepare para mim um templo de adoração, um altar de holocausto. Mas como assim, ô Senhor? Eu vou te dizer como é que faz, Moisés. Vai preparar para mim a tenda, vai preparar para mim a mesa, e lá vão ser oferecidos holocaustos. Lá vai ser oferecidos holocaustos, é o holocausto de adoração, para o povo de se arrepender dos deuses que ele adora. E aqui eu começo a entender. Deus precisava ensinar para o povo como era a forma certa e correta de se adorar. Deus precisava ensinar para o povo como é que era feito os sacrifícios. Deus precisava ensinar para o povo como era a forma correta de adoração. E no livro de Levíticos é um manual de adoração do Senhor Jesus. Como assim, Rodrigo? Porque lá no Egito eles adoravam da forma que eles queriam, eles adoravam da forma que eles gostavam. Mas no livro de Levíticos, Deus começa dizendo: se vocês quiserem me adorar, vai ter que ser assim, vai ter que ser desse jeito, vai ter que ter dessa forma. Vocês vão ter que fazer assim. Por quê? Porque a adoração não decide, sou eu que decido da forma que eu quero adorar. Porque se tem uma adoração que é boa, é a forma que nós adoramos do jeito que o céu quer. Se tem adoração boa, é a forma que agrada ao céu. Se tem adoração que é boa, é a adoração que chega com uma aroma suave nos nazarenos do Senhor. Essa é a verdadeira adoração. O Senhor estava ensinando para o povo, dizendo: Moisés, ensina para o povo como é a forma correta de adorar. Ensina para o povo como é a forma correta. E como é a forma correta, Senhor? Vocês vão pegar um novilho. Olha o Senhor começando a bater no povo. Vocês vão pegar um novilho. Por que o novilho, Senhor? Porque esse é o Deus deles. E se esse é o Deus deles, eles vão colocar no holocausto para ser queimado totalmente. Porque, Rodrigo, o que é altar de adoração? No altar de adoração, quando eu coloco a minha oferta, tem que queimar por inteiro, não pode queimar pela metade. Então o Senhor está ensinando para Moisés: eles vão pegar o novilho, vão colocar em cima da mesa do altar, e eu vou acender com fogo. E como é isso, Rodrigo? O sacerdote pegava a oferta. O pecador que trazia a oferta diante do sacerdote precisava colocar a mão em cima do novilho. E no sentido que ele colocava a mão, ele estava transmitindo o seu pecado para o novilho e colocando ele para queimar intensamente no altar. O altar, a mesa de holocausto, era feito de madeira de acácia, mas revestido de bronze, com 4 chifres na ponta, um em cada ponta, significava força. A pá para tirar a cinza era de bronze. O recipiente para tirar a cinza era de bronze. O garfo era de bronze. Então eles colocavam em cima da mesa do sacrifício a sua oferta que era trazida pelo povo, e assim queimava e o povo era perdoado. E aqui tem um detalhe muito grande. Que detalhe é esse, Rodrigo? O povo trazia e tinha uma ordem do Senhor. Que ordem era essa? Aquele que tem condição vai trazer um novilho. Aquele que a condição é média vai trazer uma ovelha. E quem não tem muita condição, Senhor, vai trazer um pombinho. Mas eu não quero ninguém diante da minha presença sem nada para me oferecer. É que nós estamos tão acostumados em chegar num culto e dizer: eu vou receber o meu milagre, eu vou receber a minha bênção, eu vou receber a minha vitória. Enquanto o culto nunca foi isso. Isso é consequência daquilo que tu entrega em cima do altar. Mas se você chega aqui hoje dizendo: Senhor, a minha oferta agradável a ti, recebe. Eu vim te adorar, não importa a luta, não importa a dificuldade. Eu vim para a tua casa para oferecer a minha oferta. E enquanto eu oferto, a tua consequência me atinge. E que consequência é essa? Enquanto eu adoro, ele alcança a minha casa. Enquanto eu adoro, ele alcança a minha família. Enquanto eu busco, ele me cura. Enquanto eu busco, ele tira o câncer. Enquanto ele me busca, eu estou sentindo graça. Enquanto eu busco a presença do Senhor, a misericórdia dele alcança a minha casa. Porque culto nunca foi daquilo que tu recebe, mas daquilo que tu oferece. Culto nunca foi eu chegar aqui, pegar minha bênção e ir embora. É bom demais. É bom demais eu chegar aqui: Senhor, eu estou precisando do milagre. Aí Deus me cura, eu vou embora, nunca mais apareço. Mas quando eu chego aqui dizendo: Senhor, eu não tenho novilho, eu não tenho ovelha, mas eu tenho um pombinho ainda para te entregar. É pouco, Senhor, mas eu te entrego ainda. É pouco, Senhor, mas é a minha adoração. Deixa eu ver se tem adorador aqui na casa para glorificar o nome do Senhor. Porque vai ter momento em nossa vida que não vamos ter novilho. É de fato isso. Vai ter momento em nossa vida que não vamos ter ovelha para oferecer. Só vai ter pouco.
Agora, se os irmãos concordam comigo ou não, para oferecer o novilho, precisava tirar o couro, cortar as vísceras, lavar as patas e colocar no altar. Para o pombinho, tinha que jogar ele por inteiro, só quebrava o pescoço. Me diz uma coisa, cheiro de boi queimando é bom ou não? Vocês não gostam de carne não, irmão? Churrasco. Cheiro de churrasco queimando é bom ou não? É maravilha, né? Quem for fazer me chama. Não é maravilha? Agora, quem já sentiu o cheiro de pele queimando? Não é fedorento? Seja sincero, participa comigo. É sim ou não? Cheiro de boi queimando é maravilha, mas cheiro de pele queimando é fedorento demais. Mas a Bíblia diz: cheiro suave e agradável para o Senhor é. Porque para mim é fedorento, mas para o Senhor o cheiro agradável, aroma agradável para o Senhor é. É porque tem momento em nossa vida que a nossa adoração vai ser tão pouca, e quem está do lado se incomoda. Esse irmão tão fervoroso, nem deu aleluia, nem deu glória, nem sabe da luta que o irmão está passando. Mas enquanto ele está aqui de pé, diante da luta, da dificuldade, o Senhor está dizendo: cheiro bom, suave e agradável para mim é. Cheiro bom, suave e agradável para mim é. Se tem adorador na casa, levanta a tua mão e dá um glória. O que para mim não presta, para o Senhor Ele está dizendo: cheiro bom, suave e agradável é. Então o povo tem uma atitude: trazer o novilho, abrir o novilho e colocar no altar, para ser queimado por inteiro. E aqui a palavra me pega, por quê, Rodrigo? Porque o sacerdote que tinha a responsabilidade de receber o holocausto e queimar diante do altar, não era somente isso. Para continuar queimando o altar, ele tinha uns deveres. Que dever é esse? Precisava organizar o altar, precisava tirar as cinzas, colocar lenha para o fogo continuar aceso. Porque a pergunta do Senhor, a responsabilidade que o Senhor colocou sobre o povo, não foi para acender o fogo. Não foi. A responsabilidade que o Senhor impautou para o povo não foi acender o fogo. Deus só disse: mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Por quê? Porque o fogo é dele, mas a responsabilidade de manter a chama acesa é tua. O fogo é dele, mas a responsabilidade de orar é tua. O fogo é dele, mas a responsabilidade de buscar é tua. E nós estamos vivendo dentro de uma geração que estão cantando uma música dizendo: a gente tem lenha para queimar. E infelizmente na boca de alguns isso é hipocrisia. Por quê, Rodrigo? Porque não quer cortar mais lenha, não quer mais orar. Chega num culto como esse, passa o culto todo no celular, vai beber água de 5 em 5 minutos, não consegue orar em casa apenas 5 minutos, e quer subir um altar desse e quer dizer que tem lenha para queimar. Não tem nada. Eu estou pregando para alguém que o Senhor está devolvendo o machado de novo, dizendo: corta lenha, porque se tu tiver lenha eu queimo, se tu tiver lenha eu queimo, assim diz o Senhor. Ai, eu estou sentindo graça para pregar. O Senhor prega na minha boca. Eu estou levantando cortadores de lenha essa noite. Eu estou levantando Eu estou levantando cortadores de lenha. Pega o teu machado e corta lenha. Pega o teu machado e corta lenha, porque tem fogo para ser aceso de novo. Se não tiver lenha, apaga, tá? Se não tiver lenha, apaga. O que mantém um altar aceso é lenha ainda. Rodrigo, como era que eles traziam a lenha? Sabe o que é interessante? Que a lenha não era terceirizada. Não dava para comprar lenha. Tinha que arrancar. O sacerdote precisava pegar o machado, cortar a lenha e levar para o altar. Rodrigo, dá dificuldade. Eu sei que dá trabalho, filho. Cortar lenha dá trabalho, cortar lenha é doloroso, cortar lenha machuca, mas é necessário para manter o fogo aceso. Cortar lenha é trabalhoso demais, porque o evangelho nunca foi fácil, irmão. Servir a Cristo Jesus é preciso ter renúncia. Servir a Cristo Jesus é preciso sofrer mesmo. Servir a Cristo Jesus passa pelo vale da sombra da morte, mas sabe que não tem mal nenhum, porque Ele está conosco. Servir a Cristo é que 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro, mas eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo, e na sombra do Onipotente eu descanso. Se tem alguém que crê que Ele é Deus guardador ainda, levanta a mão para adorar. Aleluia.
É difícil ser crente. É difícil servir a Jesus. É difícil. Nunca foi fácil servir a Cristo. Nunca foi fácil pegar a sua cruz, carregar a sua cruz e negar a si mesmo. Porque o pecado é prazeroso. O pecado é gostoso. O pecado mas é o pecado que te leva para o inferno. Mas ele tem o poder de te libertar e te fazer um novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus. Era necessário o sacerdote cortar lenha, trazer para o altar, para o fogo acender de novo. E eu preciso dizer isso para você não sair daqui achando que a responsabilidade do sacerdote é do pastor da igreja. Não, senhor. Sacerdote na nova aliança é eu e você. Sacerdote na nova aliança sou eu e você. É eu e você que precisa cuidar do altar de cada um. Você precisa cuidar do seu altar. Eu preciso cuidar do meu altar. Eu preciso cortar lenha. Eu preciso pegar machado. Eu preciso trocar as vestes para pegar lenha e colocar de novo no altar, para o altar se manter aceso. É eu que preciso, eu. E o ouvido mais próximo daqui que fala sou eu, é o meu. Serve para mim também. Nunca foi fácil. É trabalhoso servir a Cristo. É que muitas pessoas acham que trabalhar na obra é cansativo. Não é como algumas pessoas dizem. É cansativo estar na igreja, é cansativo pintar a igreja, é cansativo participar de evento da igreja para organizar, é cansativo vir de sábado para limpar, é cansativo vir de sábado para aspirar. Não, isso aqui não é um fardo pesado como alguns dizem. Isso aqui é graça, isso aqui é poder, isso aqui é prazeroso, isso aqui é gostoso de fazer. Eu amo servir na casa do Senhor, eu amo pregar a palavra, mas também amo limpar embaixo, porque eu sei de onde Deus me arrancou, e eu sei que isso é prazeroso. Não é um fardo, não é prazeroso. E só quem acha prazeroso aqui, levanta as mãos e glorifica o nome de Jesus. É prazeroso, é prazeroso. É prazeroso servir na casa de Jesus, é prazeroso. Isso aqui não é um fardo, isso aqui é prazeroso. É prazeroso. Então o povo, ele tinha dificuldade para aprender aquilo que era servir ao Senhor. E o Senhor está dizendo a Moisés: Moisés, ensina o povo como é a verdadeira adoração. Eu quero que o povo agora faça isso, dessa forma, desse jeito, dessa maneira, se eles quiserem. E se não quiserem, aí é com eles mesmo. A Bíblia diz no livro de Levítico 10 que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor. Colocaram fogo e fizeram o que não era para fazer, e na hora o fogo do Senhor os consumiu. Como assim, Rodrigo? Tá achando que só por ter lenha e ter fogo na mão pode adorar de qualquer jeito? Pode não, filho. Só porque acha que canta alguma coisinha pode fazer o jeito que quer, a hora que quer? Pode não, filho. Só porque prega um pouquinho, conhece a Bíblia um pouquinho, pode achar que pode fazer alguma coisa? Pode não, filho. Se tem lenha, tem que fazer da forma certa, do jeito correto, da maneira que o céu quer, do jeito que o céu quer, do jeito que o céu se agrada. Não adianta ter lenha e não ter princípio. Não adianta ter lenha e ser obediente. Se tem lenha, tem que fazer o que o céu manda. Se tem lenha, tem que fazer o que o céu manda. Eu estou sentindo graça para pregar. Se tem lenha, tenho que fazer o que o céu manda. Tem lenha, obedece. Tem lenha, obedece. E sabe o que é interessante? A Bíblia é rica em detalhes. Que detalhe é esse, Rodrigo? O Senhor está ensinando para o povo como é que mantém o fogo aceso em Levítico 6. Mas o fogo só desce no 9. Se você não pega agora, eu já vou orar para encerrar. Levítico 6, Deus está ensinando para o povo como é que mantém o fogo aceso. Mas o fogo só desce no 9. Por que, Rodrigo? Porque fogo sem conhecimento acende, mas apaga. Eu estou sentindo glória, vou repetir de novo. Fogo sem conhecimento até pega fogo, mas apaga. Agora fogo com conhecimento, eu pego o fogo segunda, pego o fogo terça, pego o fogo quarta, pego o fogo quinta, pego o fogo sexta, pego o fogo sábado, pego o fogo domingo. Porque eu tenho fogo, mas eu tenho palavra. Eu tenho fogo, mas eu estou debaixo da graça. Quem tem fogo para queimar, abre a boca e glorifica o nome de Jesus. Tem fogo, mas tenha conhecimento. Tem fogo, mas tenha princípio. Tem fogo, mas tenha obediência. Se tem fogo para queimar, tem que estar debaixo da graça. Tenha fogo. Tenha fogo. Tenha fogo.
Fogo sem conhecimento pega fogo, mas apaga. E como é que é o princípio de Deus? Eu digo, primeiro tu senta, primeiro tu ouve, primeiro tu aprende, só depois eu mantenho um fogo aceso. Por quê? Para não correr o risco de tu pegar fogo aqui e amanhã chegar dizendo: pastor, eu peguei até fogo, mas apaguei porque eu não sabia como é que manuseava o fogo. Pastor, eu até peguei fogo, mas eu não sabia como é que mantinha. Se você acender aqui e apagar amanhã, a culpa é tua. Mas se você acender aqui e permanecer aqui, é porque tu tem fogo, mas tem conhecimento. Tu tem fogo, mas tem conhecimento. Assim diz o Senhor na minha boca: mantenha a chama acesa e não deixa o fogo se apagar. Mantenha o fogo aceso. Tenha conhecimento, mantenha o fogo aceso. Por que, Rodrigo? Porque o fogo, quando é do cantor, acende, mas apaga. O fogo, quando é do pregador, acende, mas não transforma caráter. O fogo, quando é do pregador, você entra aqui, pula, sapateia, roda, e quando sai lá fora, você dá a mesma pessoa. Mas quando o fogo é do céu, quando o fogo vem do alto, ele transforma o traficante, transforma a prostituta, transforma o prostíbulo, transforma a macumbeira, transforma o macumbeiro. Esse fogo consumidor pega fogo, mas muda, pega fogo, mas transforma caráter. Ele transforma. Ele transforma, ele transforma. Rodrigo, isso é histeria. Não existe mais isso. Pra que tu grita tanto? Pra que tu fala tão alto desse jeito? Isso é histeria, não existe mais isso. Pra que pular? Pra que marchar? Isso escandaliza o irmão do lado. Sabe o que é que escandaliza, meu filho? É você sair daqui e ir pro motel com prostituta. O que escandaliza é você usar droga. O que escandaliza é você mudar de mulher toda semana. Poder de Deus não escandaliza ninguém. Poder de Deus tem palavra para Xandaraia. Eu tô sentindo graça para pregar. Quem quer essa chama, abre a boca e dá um glória. Eu estou sentindo graça. Eu estou sentindo graça. Eu vou te dar um minuto. Eu vou te dar um minuto. Abre a sua boca e adora Jesus. Poder de Deus não escandaliza. Se tu não acredita, fica calado. Se tu não crê, deixa o irmão marchar. Se tu não acredita, fica na tua. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu inseria terigia alavarasuia alabaracamando reviaçá. Poder de Deus não escandaliza ninguém. Foi esse poder que quando o ladrão entrava dentro de um ônibus com a mão armada para roubar, tinha uma irmãzinha do circo de oração, estendia a mão, o ladrão dobrava o joelho e se rendia a Jesus. Foi esse poder que usava pregadores para subir em favela, homens armados com um fuzil na mão, dobravam o joelho e diziam: eu quero conhecer esse Jesus que tu serve. Esse poder tem o poder para libertar. Ai, reva, ceia, terica, lavarasúria. Esse poder que liberta o homem, liberta a mulher. E eu sou prova viva disso. A minha esposa está aqui e ela consegue admitir o que aconteceu um dia na nossa vida. Certo dia, eu pastoreei por um tempo em igreja no Brasil, irmão, e tinha um fardo muito pesado, irmão, no culto. De 40 pessoas, 35 era traficante e usuário de droga. Mas eu pregava como se tivesse 200 pessoas no culto. Eu pregava com a mesma intensidade que eu prego para 300, prego para 200, não importa, podia ser 2. Mas eu demonstrava a mesma chama que o Senhor tem para mim. E dentro dessa igreja, dentro desse bairro, tinha facções rivais. E certo dia eu em casa, eu recebo uma mensagem no Instagram dizendo: pastor, diz meu filho, eu estou precisando da sua ajuda. Só que esse rapaz era de outra facção, de outro canto. Escute bem isso: pastor, estou precisando da sua ajuda, mas eu acho que o senhor não pode vir aqui. Eu disse: quem disse que não? Pastor, é o seguinte, eu quero sair dessa vida e quero ir para Cristo, como é que eu faço? Eu disse: meu filho, quando é que você pode fazer um culto aí? Eu posso amanhã. Pois amanhã eu estou indo aí com a caixinha de som e um microfone e Jesus vai operar. Eu olhei para minha esposa e disse: tem coragem? Ela disse: eu tenho. A gente subiu na moto, foi para dentro de uma favela, dentro de uma facção. Quando chegamos lá dentro, faccionado passando para um lado e para o outro, e eu pregando com toda a autoridade que Jesus tinha me entregado, eu dizendo que Jesus
liberta, que Jesus muda o homem, que Jesus muda a mulher. E ele chega para mim e diz: pastor, tem o seguinte, eu quero fazer uma coisa. Que coisa é essa, meu filho? Diz: eu quero sair da facção agora. Quer? Então vamos sair. Mas tem um porém, pastor. Não é somente assim, é somente sair e acabar. Aqui eles são bem organizados. E o que precisa fazer? Eu preciso gravar um vídeo com o Senhor. Preste atenção, para você glorificar de pé agora. Eu preciso gravar um vídeo com o Senhor, pastor. E esse vídeo a gente vai colocar num grupo de julgamentos da facção. Mais de 200 pessoas no grupo, só bandido, assassino, assaltante de banco, homens homicida dentro do grupo, mais de 200 pessoas dentro de um grupo. É o seguinte, pastor, o senhor tem coragem de gravar um vídeo comigo e colocar no grupo? Porque eu preciso dizer para eles que o senhor é o pastor que me representa agora, o senhor que vai cuidar de mim, o senhor que vai me arrancar do crime. Eu disse: eu tenho coragem. Eles têm mesmo? Eu disse: tem. Ele foi do meu lado, a gente gravou um vídeo. Eu disse: a partir de agora ele está morrendo para o mundo, está nascendo para Cristo. Eu, como pastor dele, estou cuidando dele agora. Enviou o vídeo no grupo. Ele disse: pastor, mas espera aí, tem agora um interface. O que é isso? Eles precisam analisar. Eles vão procurar quem saber o Senhor era. Eles vão procurar saber quem o Senhor fez. Eles vão procurar saber se o Senhor tinha alguma mancada no passado. Eles vão saber se o Senhor, quem era o Senhor, de onde o Senhor é. E só aí eles vão dizer se pode sim ou não liberar. No grupo ninguém falava, só um podia julgar. A gente colocou o vídeo no grupo. Ele disse: agora vamos adorar o Senhor. E eu comecei a pregar com toda a autoridade que Jesus me dava. Passado 20 minutos ele vem correndo até mim e disse: pastor, olha a mensagem. E quando eu abro a mensagem era: está liberado, pode ir para Jesus Cristo. Jesus tem o poder para transformar as pessoas. Lá para a Xandara. Eu estou sentindo graça para pregar. Quem crê que Deus liberta, muda e transforma, glorifica o nome de Jesus. Eu estou sentindo graça. Lá para a Xandaracia. Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para transformar. Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem um poder para libertar. Ele tem um poder para curar. Ele tem um poder para fazer grandes coisas que você não conhece. Escute isso. E eu já caminho para encerrar. A Bíblia diz que para oferecer holocausto, Deus dá um decreto. Se for para sacerdote, se sacerdote pecar, vocês têm que vir oferecer um novilho. Se um líder pecar, vocês têm que vir oferecer um novilho. Se alguém da congregação pecar, vocês têm que vir oferecer uma ovelha. Mas Senhor, se for alguém sem interesse, se for alguém de baixo escalão, vocês têm que vir, mas oferece um pombinho. Pode oferecer um pombinho. E eu fui ver o porquê que o Senhor permitiu certos animais para ocasião diferente. E para cada posição, Deus tinha um animal. Se fosse sacerdote, geral era o novilho. Se fosse um líder, era o novilho. Se fosse alguém da congregação, era o novilho. Se fosse alguém de baixo escalão, era um pombinho. E eu gosto de me aprofundar quando estou estudando, irmão. Eu gosto de mergulhar. E eu fui olhar a tipologia de cada animal. O novilho representa força, liderança. Quando um líder pegava, tinha que ser um novilho. E a congregação tinha que ser uma ovelha, uma coisa mais sensível, uma coisa mais baixa. E quando a Bíblia diz que era um pombinho, era porque era alguém de menor escalão, alguém de menor importância. Mas o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E eu fiquei me perguntando, se sacerdote que oferecia não pode, quem vai oferecer sacrifício agora? Não tem mais animal para oferecer, não tem mais sacerdote para oferecer. Quem agora vai ser oferecer holocausto em favor da humanidade? Mas João Batista, batizando no Rio Jordão, vai denunciar em João capítulo 1 verso 29, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ai Jesus, eu vou entrar, hein? A Bíblia diz que João diz: eis aí o Cordeiro de Deus. E Jesus se batiza nas águas agora. Jesus cumpre o seu ministério. Jesus tem que ir na cruz do Calvário. Isaías abre a boca dizendo: eis o Cordeiro de Deus que como ovelha muda foi até o matadouro e não abriu a sua boca diante dos tosqueadores. E a Bíblia diz que quando Jesus vai para o matadouro, João tem uma visão em Apocalipse dizendo: eu muito chorava, mas enquanto eu chorava, um dos anciões se levanta e diz: João, não chores, porque eis aí o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, e o que tem ele venceu, ele venceu, ele venceu. Não chore, João, ele venceu a morte. Não chore, João, ele venceu o pecado. Não chore, João, ele venceu o silêncio. Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Jesus, eu quero chamar o ministério de louvor, vem aqui em cima. Eu já caminho para encerrar. Escute isso. Quando a humanidade já não tinha nada mais para oferecer, Deus tem um plano perfeito. Deus tem um plano de enviar o seu filho por amor a mim e a você, pecador. Deus, ele tem um plano perfeito de oferecer o seu filho em holocausto. Ele era o sacrifício vivo, que foi consumido por amor a mim, por amor a você. Ele não abriu a boca para reclamar. Mas escute isso, que isso é bem profético. Eu já caminho para encerrar. O que, Rodrigo? A Bíblia diz que esses homens que eram sacerdotes, somente eles poderiam oferecer sacrifício. E eu fiquei me perguntando, Senhor, se era somente eles que ofereciam sacrifício, e agora? Porque somente sacerdotes poderiam oferecer sacrifício. Aí Deus tem um plano perfeito. Que plano é esse? Eu vou enviar Jesus. E segundo a ordem de Melquisedeque, em Hebreus 7 vai falar que Jesus era o sumo sacerdote. Se ele é o sumo sacerdote e é a oferta viva, só ele poderia fazer isso. E a Bíblia diz que Jesus agora ele caminha juntamente com os discípulos, ensinando como é que faz, ensinando como é que faz milagres, maravilhas. O povo judeu foi tão perseguido que o fogo acabou. O povo foi tão perseguido que não tinha mais sacerdote. Aí qual era a intenção do diabo? Já que não tem mais sacerdote e não tem mais sacrifício, o fogo apaga. Se não tem mais sacerdote, não tem mais fogo, e a glória de Deus? Onde que está alguém para glorificar o nome dele? Aí a Bíblia diz que Jesus agora, ele desce na terra, prega a palavra. E em 1 Coríntios o apóstolo Paulo vai dizer assim: vós não sabeis que vocês agora são templo e morada do Espírito Santo, e que Deus habita em vocês? Escute isso, dá lugar comigo, Marcos. Escute isso para a gente glorificar o nome do Senhor, para encerrar. Se o diabo derrubou o sacerdote, se o diabo apagou o fogo, aonde é que está o sacrifício para glorificar o nome do Senhor? Aí Jesus desce como sumo sacerdote. Aí Jesus começa a pregar, prepara o altar. Aí Jesus libera uma palavra. Que palavra? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí eu fiquei me perguntando, se tem sacerdote, se tem altar, cadê o fogo? Aí quando Jesus sobe para o Pai dizendo: Pai, eles agora têm sacerdote, agora eles têm um altar, está faltando uma coisa. Que coisa é essa? O fogo. Se é o fogo que está faltando, eu cumpro o que eu falo. O quê? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Veio um barulho do céu, como um vento impetuoso, tomou toda a casa, e eles foram vistos falando línguas repartidas como de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo. O altar voltou a ter fogo. O altar apagou, mas acendeu de novo. Tem fogo, tem lenha, tem fogo. Alapa, calapara, xandaraia. Ainda tem lenha pra queimar. Só quem tem lenha, deixa eu ver. Só quem tem lenha, deixa eu ver. Se tem lenha pra queimar, adora. Se tem lenha pra queimar, adora. Alapa, calapara, xandaraia. Se tem lá, interga, patoquereva. Se tem lenha, adora, 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 adora. Quem trouxe lenha fica de pé. Quem trouxe lenha fica de pé. Quem trouxe lenha fica de pé. Rodrigo, eu estou sofrendo, dependente da circunstância. Não deixa o fogo se apagar.
independente da luta, não deixa o fogo se apagar. Rodrigo, eu tô chorando, chora pegando fogo. Rodrigo, eu tô sofrendo, sofre pegando fogo. Rodrigo, eu tô passando por provação, passa pegando fogo. Mas não deixa a lenha apagar, 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 não deixa. Ei, terga, revaracia, sofre pegando fogo, marcha pegando fogo. A chama não vai se basear só num culto de domingo. A chama vai se basear na segunda, na terça. Tu vai chegar no teu trabalho pegando fogo. Tu vai chegar na escola pegando fogo. Alaiterga revassúria. Deus me usa pra mídia que me escuta. Tu vai chegar no colégio pegando fogo, minha filha. Tu vai chegar no colégio pegando fogo, meu filho. Tu não vai ser uma geração hipócrita. Tu não vai ser uma geração que fala, mas não tem. Tu vai ser uma geração que tem lenha, geração eleita. Tem lenha, queima, tem lenha, queima, tem lenha, queima. Se tem lenha, queima, reia. Uriapacatorreva, Uriamando Camandarábia. Se tem lenha, bota pra fora. Se trouxe adoração, adora. É só você no céu agora, vai. Eu te dou um minuto, eu te dou um minuto. Serve, incendeia, Senhor. Incendeia, incendeia. Línguas repartidas agora estão sendo distribuídas no meio da minha igreja. Ela pacatoia, sebe a téria fa. Línguas repartidas, línguas. Seja tocado agora pela presença do Senhor. O Senhor está devolvendo a ferramenta para arrancar lenha de novo, tá, minha filha? Tu vai voltar a orar de novo. Tu vai voltar a buscar de novo. Tu vai voltar a clamar de novo. Tá voltando o machado da tua mão. Tu vai ter lenha de novo. Lenha. Incendeia, Jesus, incendeia. Tem lenha para queimar. Se tem, glorifica. Se tem, glorifica. Se tem, aia, télia, sebre, assá. Se tem, glorifica o nome de Jesus. Se tem desejo de acender de novo, o momento é esse, tá? Xéria, paca, súbia, téria. Tem gente sendo renovada. Tem gente sendo renovada. Tem gente sendo renovada. Se você não tem lenha, o momento é esse, tá? Tem lenha de novo, lenha. Hebra, tória, revará, sébia, úria, quebandaracia. Tá tendo renovo, tá? Tá tendo renovo de Deus. Tá tendo renovo de Deus aqui. Tá tendo renovo. Tá tendo renovo. Eu te conheço, meu servo. Eu te conheço. Tudo que o diabo queria era apagar a lenha, o fogo que existe dentro de você. Tudo que o diabo queria é que você viesse para um culto como esse e voltasse para casa do mesmo jeito. Tudo que o diabo queria é que você desacostumasse com cinza. Deixa eu te falar uma coisa: cinza só tem aparência de fogo. Cinza parece que tem fogo, mas não tem. O Senhor está dizendo: tira a cinza e deixa o meu fogo pegar. Tira a cinza e deixa meu fogo pegar. Tira a cinza e deixa meu fogo pegar. Tira a cinza e deixa meu fogo pegar.
coisa. Deixa eu falar uma coisa. Você sabe o que é cinza? Cinza é lembrança do fogo passado. Cinza é lembrança daquilo que queimou um dia e hoje está apagado. Cinza é coisa do passado. Tem gente que está querendo viver de cinza, achando que tem fogo, mas não tem. Rodrigo, tu precisava ver quando eu orava, o fogo descia. Parou de orar por quê? Rodrigo, tu tinha que ver quando eu subia monte, Deus operava. Parou de subir por quê? Rodrigo, tu tinha que ver quando eu dobrava o meu joelho de madrugada, Deus falava tremendamente. Parou de orar por quê? O Senhor está dizendo para alguém: você não pode mais viver daquilo que passou. Remove a cinza que eu tenho um fogo novo. Remove a cinza que eu tenho coisas novas para você. Remove a cinza. O Senhor está dizendo: já queimou. Tira a cinza, coloca para fora do arraial. Por quê, Rodrigo? Porque se não serve para você, nem dentro da tenda pode ficar. Coloca para fora que eu incendeio de novo. Coloca para fora que eu incendeio de novo. Olha a ordem do Senhor, dizendo: Moisés, fala para o povo que a cinza não pode ficar dentro da tenda. Por quê? Porque aquilo que não edifica o nome do Senhor não pode estar perto de mim. Aquilo que não edifica o nome do Senhor não pode estar dentro da minha casa. Remove a cinza, coloca a lenha, que tem fogo, que tem fogo, que tem fogo. Tem fogo do Senhor. Tem fogo, tem fogo. Remove a cinza porque tem fogo, meu filho. Remove a cinza porque tem fogo. E deixa eu falar uma coisa. Sabe qual é a diferença de lenha para o graveto? A diferença do graveto, apesar da sua espessura ser mais fina, graveto até pega fogo mais fácil, mas também apaga rápido. E lenha, Rodrigo, demora para pegar fogo, mas quando pega, ninguém consegue apagar. Quando pega, ninguém consegue apagar. E deixa eu te falar uma coisa, é tão verdade isso, porque quando a lenha é boa, quando o vento vem, o fogo pega mais. Quando o vento bate, mais pega fogo. É tão verdade isso, que o diabo tem lançado vento na tua vida, tem lançado tempestade, e tu tá aqui num culto como esse, adorando e glorificando o nome de Jesus. Sabe o que o céu tá dizendo pra tua vida? Pode soprar, diabo, que ela é lenha. Pode soprar que ele é lenha. Quanto mais sopra, mais fogo pega. Quanto mais sopra, mais fogo pega. A chama não apaga. Deixa o diabo bater, deixa o vento chegar na tua porta, mas tu é lenha. E lenha, quanto mais fogo pega. Quanto mais vento, mais fogo pega. Quanto mais vento, mais fogo pega. É lenha, tu é lenha, tu é lenha. O diabo não vai apagar a chama que existe dentro de você. O diabo não vai apagar a chama que existe dentro de você. Tem lenha, tem lenha, tem lenha, tem lenha. Tem renovo do céu para tua alma, tá? Tem apenas 5 minutos e encerro. E eu vou ser bem sucinto e bem direto com a minha pergunta. Você que um dia teve lenha, você que um dia incendiou na presença do Senhor, está sem força, fraca, caído, dizendo: Rodrigo, eu tinha a pá e o recipiente na minha mão. Sabe o que está dizendo com isso? Foi uma ordem do Senhor para Moisés: Moisés, fala para o povo que pela manhã, olha o detalhe, pela manhã, princípios. Pela manhã um sacerdote tem que trocar de veste, tem que pegar a pá, o recipiente, ir até o altar e remover a cinza e colocar a lenha nova. Por que, Rodrigo? Porque servir a Cristo dá trabalho, é preciso remover a cinza. É preciso ver se o fogo apagou, e quando o fogo não apagar por causa de uma ordem. Qual é a ordem? Manter um fogo aceso. E para ele saber se o fogo tinha apagado ou não, ele tinha que remover a cinza, visualizar o altar e colocar a lenha nova. O Senhor está dizendo para alguém: troca as vestes, pega a pá de novo, pega o recipiente. Já chega de muita cinza na tua vida, chegou a hora de limpar o altar para o fogo descer de novo. Limpa o altar, vem para o altar, porque tem fogo para incendiar na tua vida.
Você que está afastado do caminho do Senhor, você que um dia incendiou, você que um dia queimou, eu te convido a vir aqui à frente, que eu vou orar pela tua vida. O fogo vai incendiar de novo sobre você. E o Senhor está dizendo para alguém: o fogo que eu vou te dar não é o fogo para marchar aqui. O fogo que eu vou te dar não é o fogo para sair daqui sapateando, rodando para dizer que é crente. O fogo que eu vou te dar é que todas as vezes que o diabo querer apagar a chama que existe dentro de você, o diabo colocar tempestade, colocar luta, tu vai permanecer de pé pegando fogo. Tu vai sair daqui transformado, cuidado, guiado pelo Espírito Santo. O fogo de Deus pega, mas muda caráter. O fogo de Deus pega, mas muda personalidade. O fogo de Deus pega, mas muda o homem, muda a mulher. É você que Deus quer transformar, vem. Eu te convido, anda. A primeira pessoa já chegou. Cadê a segunda pessoa que quer incendiar de novo? A segunda pessoa que sente saudade de incendiar de novo. Rodrigo, eu quero essa chama. Rodrigo, eu quero incendiar. O Senhor está te chamando, vem meu filho, porque eu tenho um pai e tenho um recipiente para te entregar. Tu vai sair daqui removendo a cinza hoje, dizendo: a partir de agora eu não sou mais crente cinza, eu sou crente lenha. Todas as manhãs eu vou manusear o meu altar e dizendo: Senhor, derrama fogo, derrama, derrama, derrama. Tem fogo do Senhor para a tua vida, vem. Eu te convido. Você sabe que precisa de fogo de novo. Você sabe que precisa de fogo de novo. Eu te convido. Cadê você que vai voltar para o altar hoje, dizendo: Senhor, faz outra vez como na primeira vez. Faz outra vez como na primeira vez. Faz de novo, Jesus. Ele está fazendo tudo de novo, tudo novo. O Senhor está te colocando um machado nas tuas mãos, dizendo: a partir de você vai sair daqui disposto para arrancar lenha, colocar o fogo no altar e o fogo acender de novo. Sabe o que é interessante, presbítero Damião? É que quando o sacerdote levava a lenha para o altar, nem precisava ele abrir a boca para dizer nada. Quando ele jogava a lenha, o fogo pegava. Quando ele jogava a lenha, o fogo pegava. Porque aquele que tem lenha faz a parte dele. Porque o fogo só vem do céu. A tua atividade é colocar lenha, o fogo é com ele. Coloca lenha para tu ver se ele não incendeia o fogo. Coloca lenha para tu ver se ele incendeia o teu altar novamente. Coloca lenha, vai. Quando o sacerdote colocava lenha no altar, era o sacerdote dizendo: Senhor, a minha parte eu estou fazendo. Fui buscar lenha, cortei a lenha, organizei o altar, coloquei, mas agora o fogo é com o Senhor. E se tem uma coisa, se o fogo é com ele, tu não se decepciona. Se o fogo é com ele, o teu altar não fica apagado. Se a responsabilidade do fogo fosse tua, correria o risco do altar ficar apagado. Mas o fogo quem manda é ele, irmão. O fogo é dele, só basta colocar lenha. O teu trabalho é remover a cinza e colocar lenha, que ele incendeia de novo. O Senhor está chamando para você. O Senhor está chamando os sim, diz o Senhor na minha boca: eu separei vocês para uma boa obra. Eu separei cada um de vocês para servir na minha casa por excelência. Eu separei vocês, vocês são geração eleita. Eu separei uns para pregadores, eu separei um para levitas, eu separei um para sacerdotes. Mas todos vocês precisam colocar lenha. Todos vocês precisam fazer a manutenção no meu altar. Assim diz o Senhor na minha boca: coloca lenha de novo, meu filho. Coloca lenha de novo. Porque eu que comecei a boa obra, eu sou fiel para cumprir. Eu sou fiel para cumprir. Eu sou fiel para cumprir. Ele está fazendo de novo, tá? Eu vou insistir mais um minuto, porque eu sei que tem muita gente que está vivendo de cinza, mas está precisando de lenha. Chega de ser graveto que incendeia aqui, lá fora é a mesma pessoa. Chega de ser graveto que pega fogo aqui, que marcha aqui, mas lá fora fala palavras torpes, fala palavrão. Ninguém te conhece como crente, crente graveto. Pega fogo aqui, mas lá fora apaga com frio. Mas crente lenha, pega fogo no fogo, pega fogo no frio, pega fogo no calor. O crente lenha, aonde ele chega ele está incendiando, aonde ele chega ele está pegando fogo. O crente lenha é conhecido por onde passa. O crente lenha, aonde ele chega alguém olha e diz: aí é o homem de Deus, aí é uma mulher de Deus, é o crente lenha. Eu te convido. O ministério de louvor vai louvar. Eu vou te dar um minuto para tu sair do teu local e vir aqui à frente.
A segunda pessoa já chegou. Ele faz tudo novo, tá? Ele está fazendo tudo novo. Você sabe que é com você, meu filho. Você sabe que é com você, minha filha. O Senhor te chama, eu quero fazer de novo. A terceira pessoa já chegou no altar. Eu quero fazer de novo, tudo novo. Eu vou fazer de novo. Eu vou entregar unção de novo. Eu vou te usar de porção dobrada de novo, assim diz o Senhor. De novo, de novo. Posso orar? Eu sei que tem mais. Lembra que eu disse qual era a ordem do Senhor? Se vocês quiserem, tem que fazer assim. Deus, ele não obriga ninguém, irmão. Isso não é por força nem por violência. Sabe para quem é isso aqui? Para quem tem saudade de ver a chama pegando fogo de novo. É só para quem tem saudade de ver o altar aceso. É só para quem tem saudade de quando a dificuldade bate na porta, ela pode abrir a boca dizendo: hoje eu não posso, mas amanhã meu Deus dá providência. Hoje eu não posso, mas amanhã o meu Deus de providência dá certo. Por quê? Porque tem lenha para carregar. E altar aceso o diabo não apaga. O altar aceso ninguém pode apagar, nem a circunstância. Olha que o apóstolo Paulo disse: quem nos separará do amor de Deus? Será que é as lutas? Será que é as dificuldades? Será que são as tempestades? Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo, porque o amor dele venceu a cruz, o amor dele venceu a morte. Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou orar. Vocês três vêm aqui para frente. Mais para frente. É você e o Senhor, tá bom? É você e o Senhor. A Bíblia diz que quando Moisés, pastor, colocou no altar a lenha organizada, tirou as cinzas, organizou a lenha e olhou para a tenda do encontro, ele viu a glória do Senhor descendo e consumindo todo o holocausto. E o povo se maravilhou tanto que o povo prostrou de joelho, dizendo: esse verdadeiramente é o Deus de Israel. O que tu quer dizer com isso, Rodrigo? É que se tu fizer a tua parte, colocar lenha, organizar o altar, tu vai ver a glória do Senhor descendo de novo. Tu vai ver a glória do Senhor se manifestando de novo. Vai continuar passando por luta, vai continuar passando por dificuldade, mas a glória do Senhor é presente na tua vida. A glória do Senhor é presente na tua casa. Essa é a chama acesa. Eu já encerro, já passei do meu horário. Estenda as suas mãos para cá. Vocês que estão aqui, repita comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus erros, das minhas falhas. Apaga meu nome do livro da culpa, escreve novamente no livro da vida. Faz por mim o que eu não consigo fazer, e me atrai todos os dias a tua santa presença. Você pode glorificar a Deus por isso. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Deus é fiel. Queria que você estendesse as suas mãos para cá. Vamos estar orando para as irmãs. Elas estão aqui. Eu acredito que esse Deus é poderoso e Ele vai mover. Eu creio que esse Deus é o Deus que move, que opera milagres e que traz resposta. Eu sei que você veio aqui nessa tarde e Deus falou com vocês. E eu acredito plenamente que hoje será um marco, um divisor de água sobre a vida de vocês. Amém? Vamos orar. Sim, Deus. Senhor, neste momento, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Deus, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor esteja, Deus, sobre a vida das suas filhas.
que elas sejam, Deus, em nome de Jesus, impactadas com a tua presença, que a tua presença que é real, Deus, penetre, Deus, sobre a mente, sobre o coração delas, Deus, que elas ouçam a sua voz. Oh Espírito Santo, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome, nós declaramos, Deus, em nome de Jesus, o sobrenatural do Senhor sobre a vida delas, Pai, no nome de Jesus. Assim nós oramos, Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Sei que esse Deus, Ele é maravilhoso. Podeis assentar, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Costumo dizer que esse Deus é aquele que cria oportunidades sobre a nossa vida. É aquele Deus que nos dá a oportunidade para que a gente possa ser direcionado por Ele. E sabe quando isso acontece? Quando Ele traz uma palavra para o nosso coração. E eu tenho certeza absoluta que essa palavra, ela penetrou sobre a sua vida, ela entrou sobre os seus ouvidos e está aí dentro do seu coração. Que essa palavra possa, a cada dia, em todos os momentos, fortalecer a sua vida. E que sempre que você se sentir desamparado, triste, você possa lembrar que o fogo do Senhor é aceso na sua vida quando você está com a sua lenha acesa. Então você tem que orar, você tem que buscar essa presença, porque esse Deus é um Deus que reage conforme a sua ação. Amém? Glória a Deus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 3. Glória a Deus. Costumo falar que essa palavra é maravilhosa, né? Porque essa palavra, ela sempre vai ser resposta para a nossa vida. Ela sempre vai abrir os nossos olhos e nos trazer compreensão. E quando nós compreendemos essa palavra, sabe que nós vivemos melhor? Quando nós temos essa compreensão, quando nós entendemos o que essa palavra tem para a nossa vida, o que essa palavra é na nossa vida, nós temos modos, temos projetos executados, temos alegrias. Quando nós trazemos essa palavra para o nosso coração, nós vivemos mais fácil. Eu não sei, você pode pensar assim, mas eu passo dificuldade e é complicado. A dificuldade na nossa vida, nós não estamos isentos, porque nós cremos na palavra de Deus. Nós não estamos livres de acontecimentos ruins sobre a nossa vida. Não, nós não estamos. Mas quando nós temos essa palavra, nós temos a esperança. Quando nós temos essa palavra na nossa vida, nós sabemos que nós confiamos num Deus que é vivo, que é verdade. E tudo que essa palavra traz para as nossas vidas, quando nós cremos, quando nós andamos segundo ela, quando essa palavra, o que essa palavra nos ensina, nós temos benefício. Nós não podemos fazer algo para querer algo em troca. Não, nós não podemos fazer isso. Mas nós temos a certeza que quando nós fazemos, nós temos a recompensa. Deus, pelo seu caráter, Ele vai fazer sobre nós. O Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. E o que Ele diz nessa palavra, independente dos acontecimentos ou do que nós pensamos, essa palavra, ela vai ter efeito sobre a nossa vida. Quando você vive essa palavra, quando você crê nessa palavra, essa palavra tem efeito sobre a sua vida. E olha o que essa palavra diz. Em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 3, diz assim: não te desampares a bondade e a fidelidade, ata-os no pescoço, escreve-os na tábua do seu coração. A bondade e a fidelidade tem que estar com você.
A bondade e a fidelidade tem que estar na tábua do seu coração, tem que estar dentro de você. Você tem que ter isso como uma aliança com esse Deus, porque esse Deus, ele vai te ensinar, ele vai te instruir. Essa palavra é instrução para a nossa vida. Essa palavra é instrução para o nosso caminho. E essa palavra está dizendo: olha, ata a bondade e a fidelidade sobre a sua vida. Escreve isso, viva isso. Por quê? Porque a palavra vai dizer que quando nós somos fiéis a esse Deus, Ele abre as janelas dos céus. E quando Ele abre as janelas dos céus, Ele derrama bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. É uma coisa que nós vamos fazer porque nós queremos? Não. A consequência da nossa vida, desse ato, vai ser a bondade, a fidelidade de Deus sobre nós. Se nós fazemos, independente daquilo que nós pensamos, Deus, Ele é fiel conosco. E quando nós somos fiéis a Ele, Ele vem. Eu não sei, irmão, sabe? Muitas vezes eu falo aqui e viro e falo assim: olha, eu não sei como que você vive. Eu não sei como é a sua situação hoje. Eu não sei qual é o seu compromisso com essa palavra. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque eu vivo aquilo que eu creio. Eu vivo o plantio que eu faço. E nós só vamos receber aquilo que nós plantamos. E não há nada melhor de nós semearmos na obra de Deus. A palavra de Deus, ela nos instrui a isso. Ela diz: olha, seja fiel. A palavra de Deus, ela vai dizer: traga os seus dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento. E depois fazei prova dele. E a palavra diz que Ele vai derramar sobre as suas vidas bênçãos sem medidas. É o que a palavra de Deus está nos instruindo. Sabe, muitas vezes nós estamos aqui, nós estamos num lugar excelente, num ambiente maravilhoso, mas esse ambiente proporciona vidas que nunca ouviu a palavra de Deus, de entrar nesse lugar, de ouvir a palavra dele, de ouvir, de escutar como esse Deus é maravilhoso. Nós temos ali também agora, para você que não sabe, eu não sei se você sabe, mas nós temos uma igreja kids. Nós temos uma igreja que está preparada para o seu filho. Se nós formos dizer hoje que o físico que está no interior daquela igreja não está tão assim ainda, mas por quê? Porque nós contamos com a ajuda vossa, para que a gente possa modificar. O projeto que nós temos para aquela igreja é excelente. Aí muitas pessoas: pastora, mas você não poderia investir isso em outra coisa? Sim, mas sabe aonde está o futuro dessa nação hoje? Na sua criança. Sabe o acontecimento do amanhã, aonde está hoje? No caminho que nós ensinamos os nossos filhos. E nós temos que preparar isso. Nós temos que preparar para que os nossos filhos possam ter essa consciência. Como você que está aqui, você está aprendendo da palavra, mas aquele ambiente que nós estamos organizando é para dar esse cuidado, essa preparação. Eu não sei como seu filho chega na sua casa, mas eu já tenho visto várias crianças dizendo: eu não quero ir naquela igreja mais de adulto, eu quero só na minha igreja. Eles já sentem a necessidade de estar lá, eles já sentem que aquele ambiente faz parte deles, é o cuidado que nós temos. É aquele cuidado de organizar tudo, de fazer tudo bem, de criar para ele um espaço aconchegante, alegre, porque eles gostam disso. Irmãos, e nós estamos ali, num projeto maravilhoso.
eu quero dizer aqui para você, se não for você, nós não vamos dar conta de avançar naquilo. E nós precisamos da sua ajuda, você que pode. Não estou te pedindo nada além daquilo que você não pode fazer. Eu estou pedindo aquilo que você pode fazer. Se você falar assim, não, pastora, eu não tenho financeiro para ajudar. Então, irmão, chega aqui e fala assim, pastora, eu posso ir lá pintar, eu posso ir lá fazer parede, eu posso ir desenhar, lá fazer uns desenhos bem lindos naquelas paredes, para a hora que eles entrarem, os olhinhos deles até brilhar ali, ó, quando eles veem aquelas coisas lindas. Eu posso, pastor, eu posso. Então, nos procure. E eu tenho certeza absoluta que quando aquilo estiver perfeito, maravilhoso, você vai olhar e vai falar assim, eu fiz parte disso. Ou então, quando a sua criança crescer, que for um pastor, um levita, um adorador, tá vendo? Um profeta, olha, um missionário, você vai falar assim, ó, aquela ajuda que eu dei naquela igreja de criança, hoje está aqui, ó. Olha para você ver como que está. Deus me ajudou. Deus usou aqueles momentos. Deus usou aquelas palavras, aquele lugar, para que hoje o meu filho possa ou pode estar aonde ele está hoje. Irmão, porque eu tenho certeza absoluta que quando você está na direção de Deus, nada é em vão. E nós queremos fazer o melhor para esse Deus, porque nós achamos que quem está aqui merece o melhor. E eu quero contar com você para esse momento. E você sabe que as crianças, quando elas estão ali, ela tem lanche, ela tem ali, né, o lugar quentinho delas. Ela tem as meninas que cada uma tia que aqui sai daqui, vai para lá. Muitas vezes, olha, tem tia que muitas vezes não tem nem oportunidade de vir aqui assistir um culto, porque elas estão lá sobrecarregadas, porque é de manhã e à tarde. Temos que ficar ali 4 meninas, porque não pode ser 4 tias, porque não pode, porque tem os pequenininhos até os maiores. Mas elas estão lá, ó, insistentes, porque elas creem no propósito, no projeto que Deus colocou sobre a vida delas. E a recompensa vai vir, porque Deus, Ele é fiel. Deus vai mover sobre o coração, vai fazer coisas extraordinárias. Eu acredito nisso. E elas, hoje, a cantina é das crianças. E eu falo para você, tá ali, irmãos, eu acho que tem pouco, porque cedo fez fila ali, ó, por causa de um bolo de pote. Então, tá ali, você pode comprar, vai ser maravilhoso. Nos ajude com essa cantina. Olha para você ver, além de estar gostoso, porque dizem que nós comemos primeiro com os olhos, né? Olha para você ver que coisa mais maravilhosa, olha que carinho, olha como está perfeito isso. Vou comer 2 desses. Como se fosse algum sacrifício, né, irmão? Como se fosse. Olha, irmão, tá aqui, nos ajude, tá bom? Nos ajude nessa cantina. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai mover sobre a sua vida. Seja fiel, irmãos. Seja fiel. Você pode ter certeza absoluta que a fidelidade que você tem hoje vai desenvolver pessoas, olha, que vai ser transformada, crianças que eu tenho certeza que vai ser um futuro, que vai ter um futuro abençoado, que vai ser, olha, os sucessores que nós temos que ter. Eu tenho certeza absoluta. Então seja fiel. Sabe, nesse momento, é momento para você expressar aquilo que você acredita. E a palavra de Deus é, olha, coloca isso no seu pescoço, ata isso no seu pescoço. A bondade esteja no seu pescoço. A fidelidade esteja aí, ó, aqui, ó, no seu coração. Seja fiel em tudo. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai trazer a recompensa dele sobre a sua vida. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar abençoando sua vida. Quem sabe você está aí e fala assim, hoje eu não tenho. Eu tenho certeza absoluta que esse Deus, Ele vai colocar as mãos sobre a sua vida
e vai abrir as janelas do céu sobre você e vai te dar a condição de fazer isso. Ou quem sabe você vira e fala assim, é muito pouco que eu tenho. Seja fiel no pouco, que o muito, esse Deus vai acrescentar sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Sim, Deus. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Senhor, porque nós cremos, Deus, na fidelidade do Senhor. Pai, coloca Tuas mãos de poder, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada um que aqui está, Pai. Senhor, eu não conheço, Deus, eu não sei, Deus, o momento, eu não sei, Deus, o que os Seus filhos, Deus, estão a passar. Mas o Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que conhece, Pai. Deus, coloca Tuas mãos, Deus. Senhor, em nome de Jesus, vai repreendendo, Deus, todo mal. Lança por terra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Tudo que não provém do Senhor, toda armadilha, todo engano, Deus, todo espírito devorador, Deus, em nome de Jesus, aniquila, Pai. Deus, nós cremos na Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra nos diz, Pai amado, que quando nós somos fiéis, o Senhor abra as janelas do céu. Senhor, abra as janelas dos céus, Deus, sobre o Teu povo. Traga, Deus, em nome de Jesus, a prosperidade, a multiplicação, a porta aberta, Deus. Surpreenda, Deus, o Teu povo, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Deus, acreditando no nome de Jesus, Pai, que o Senhor é fiel e que a sua bondade e que a prosperidade e que a multiplicação está sobre o seu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Você que vai dizimar, você pode vir aqui à frente que nós vamos orar por você, e você que vai ofertar, oferte com alegria no nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça esconde, só os Teus olhos me veem. Ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo do Santo a fumaça esconde, só Teus olhos me veem.
graça me basta, em tua presença o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença o meu prazer. Senhor, glória a Deus, aleluias. Nós estamos terminando o nosso culto, né? Glória a Deus, porque eu acredito que esse Deus, Ele está aqui neste lugar. E eu queria saber, você que está nos visitando pela primeira vez, queria que você fizesse assim com a sua mão. Glória a Deus. Não temos visitante hoje? Glória a Deus, temos sim. Muito obrigada, viu, pela visita da senhora, viu? Que esse Deus maravilhoso possa continuar abençoando poderosamente a vida da senhora, que as mãos dele estejam sobre a vida da senhora e que bênçãos extraordinárias aconteça sobre a vida da senhora. Aplauda o Senhor pela vida da irmã. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, nós no decorrer da semana nós já estamos aí, ó, de vento em polpa com os nossos grupos pequenos, viu? Nós temos grupos pequenos por lugar, por região. Então nós temos no bairro do Caião, nós temos ali no Olho d'Água, nós temos em Albergaria Velha, nós temos ali atrás ali do Jumbo, tá bom? Na igreja Kids, nós temos também um grupo pequeno. Nós temos em Ilhavo. Então, irmãos, você que nós vamos ter para vários lugares ainda, eu creio em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai levantar pessoas que falam assim: olha, pode fazer na minha casa, pode fazer grupo pequeno na minha casa. Eu quero falar do amor desse Deus sobre a minha casa. Eu creio em nome de Jesus. Daqui uns dias nós nem vai poder falar a quantidade de lugar, porque vai ter tanto lugar, sabe? Já profetizo em nome de Jesus que nós nem vamos ter como falar a quantidade de lugar, mas nós temos esses pequenos grupos. E eu queria falar para você que quer participar, procure algum desses obreiros que aqui está, nos procure e nós vamos dizer para você o melhor lugar para você estar, ouvindo dessa palavra, fazendo amizade. Olha tanto que é maravilhoso. Muitas vezes você pode falar assim: eu entro aqui na igreja e saio e não conheço ninguém.